Aleluia, gente. Vamos dar continuidade então à nossa aula sobre a volta de Jesus e o arrebatamento. Eu creio que Jesus está voltando. Eu creio que nós, de fato, estamos nos últimos dias. Cremos que o Senhor, ele tem dado sinais e com certeza Israel é um sinal profético para nós. Nós temos que entender isso, principalmente quando se fala em paz em Israel. E isso, com certeza, tem a ver com a, a volta de Jesus, até porque para que a volta de Jesus realmente aconteça, vai ter que ter o estabelecimento do governo mundial do anticristo, e isso vai acontecer depois, eu acredito que depois da ressurreição, na verdade, do arrebatamento dos crentes vencedores. E com certeza esse líder mundial vai trazer a paz ali naquela região. Talvez você fique pensando, pastor, mas hoje, dia 13 de outubro, assinaram ali um tratado de paz ali no Oriente Médio, ali entre Israel, os palestinos, aqueles países ali. É, e aí você pensa que, então deve ser o Trump, o anticristo, né? Mas nós não sabemos, com certeza. Eu, particularmente, claro, não acredito que seja, até porque eu acredito que vai ser alguém, com certeza, de características árabe que vai trazer ali uma paz para aquele lugar. É, Também, segundo a palavra de Deus, até o fim vai ter guerras e rumores de guerras. Então, ali também não é o fim da guerra entre aqueles povos, pode ter certeza disso, segundo a palavra de Deus. Mas vocês estão vendo como ali trouxe uma celebração para ambos os povos, né? Por um lado, soltaram os 20 reféns que ainda estavam vivos, né? Do lado de Israel, e Israel, então, também liberou 2.000 presos na notícia que eu ouvi, né? Então, agora, nós sabemos que para que haja de fato uma paz ou uma aliança, com certeza vai ser um grande líder mundial, tá bom? Mas não acredito que ainda seja o tempo do fim, até porque para que esse líder se levante, esse líder mundial se levante, precisa estabelecer um caos. Você vai ver que diante de caos é que líderes se levantam. Então, veja, estava aí quase 2 anos daquela atrocidade que o Hamas fez com Israel, a brutalidade, tantas coisas, tantos crimes terríveis, mas depois um líder se levantou e com a potência mundial né, que é os Estados Unidos, trouxe ali então essa paz, pelo menos temporariamente, ok? Então é importante que você saiba isso, e justamente nesse dia, né, 13 de outubro de 2025, nós estamos dando essa aula sobre a volta de Jesus, tá bom? Alguma questão, alguma dúvida quanto a isso, você pode me perguntar, tá bom? Talvez você tenha alguma dúvida, alguma questão. Esse é o momento antes de nós continuarmos aqui a nossa aula. Alguém? Até porque você precisa entender que em vários momentos pessoas foram tidas como essas, ou sugeridas como se fossem o anticristo, ou mesmo o falso profeta, e o tempo passou e realmente essas pessoas não foram. Ok? Então, nós não estamos aqui para definir quem é, não é? Porque a Bíblia não define, mas com certeza
Nós estamos aqui para falar o que a Bíblia fala. O que passar disso é apenas opinião. Eu tenho a minha opinião, você pode ter a sua opinião, mas nós ficamos sempre por aquilo que está escrito. E o que Cristo disse, que Jesus disse em Mateus capítulo 24, que até o fim haverá guerras e rumores de guerras. Então, isso não vai parar, vai continuar, tá bom? Por um momento, um lugar ou outro para, mas sempre haverá guerra até o fim, guerras e desolações até o fim, até que Jesus venha estabelecer o seu reino aqui nessa terra, tá bom? Bom, vamos para a nossa aula de hoje, vamos concluir esse assunto sobre a volta de Jesus e o arrebatamento, e eu tenho mostrado para vocês a linha do tempo. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela aqui, tá bom? Se você tiver alguma pergunta, esse é meu telefone, tá bom? 475-988-3313. Aqui é o mais um, né? Que é o código aqui dos Estados Unidos, tá bom? Você pode me mandar. Teve gente que me mandou. Hoje eu quero responder perguntas é, aqui que me mandaram acerca do tempo do fim, tá bom? Bom, nós colocamos na última aula sobre, nós, na verdade, falamos, né, na última aula acerca, meu Deus do céu, a, dessa linha do tempo, ok? E nós cremos que, de fato, o tempo está próximo, né? Não temos dúvida disso, de que o tempo está próximo. E qual que é o sinal? Qual que é o maior sinal profético do tempo do fim? É Israel. Israel era uma nação que não existia até 1948. 1948 ela passou a existir. 1967 a Jerusalém se tornou de volta a capital, ok? E nós sabemos que o que resta agora é a reconstrução do templo. Então, nós já falamos sobre isso aqui, ok? Ah, aqui é uma foto de 1967, ali onde há a cúpula dourada. E aqui é o templo, nós mostramos também na aula passada, né? O templo vai ser reconstruído, ele tem que ser reconstruído para que profeticamente aconteça aquilo que a Bíblia já diz, inclusive o anticristo entrar no lugar santo, se assentar ali como se fosse o próprio Deus, ok? No templo. Então, para isso tem que acontecer. Não aconteceu ainda, por quê? Porque ainda nós sabemos que aqui, eu vou mostrar para vocês, vou ver se eu consigo colocar aqui. Opa, deixa eu voltar aqui. Se eu pego aqui, não, não é isto. Um marcador aqui, laser. Então veja, aonde eles querem reconstruir o templo é aqui, ó, onde tem a cúpula dourada, tá bom? Porque aqui nessa região é o Monte Moriá, onde Abraão foi sacrificar Isaac. Aqui é o Muro das Lamentações, aqui o pessoal fica orando aqui, né? Certamente está tendo festa lá em Israel por causa desse acordo de paz, os reféns que foram soltos. Bom, aqui então tem essa passarela que leva essa parte superior aqui da cúpula dourada, e dessa parte ainda está nas mãos dos gentios, os povos não judeus. Mas os judeus querem reconstruir o templo aqui. Para isso, essa cúpula tem que sair daqui, tá bom? E a maneira como nós acreditamos que isso vai sair daqui vai ser um tratado de paz com o mundo árabe, e uma das negociações que eles vão ter certamente é a retirada desse domo da rocha aqui, dessa mesquita muçulmana, desse santuário muçulmano, para o estabelecimento, então,
do templo, tá bom? Bom, falamos também o que acontece com os que morrem, ou eles vão para o paraíso, ou eles vão para o inferno, aqueles que não aceitaram Jesus, tá bom? Bom, vamos lá mais para frente, nós não vamos poder voltar, até porque nós temos que terminar hoje, tá bom? Bom, e a qualquer momento nós falamos que haverá o arrebatamento, que nós chamamos de arrebatamento dos vencedores, arrebatamento dos crentes vencedores, tá bom? E isso pode acontecer a qualquer momento, tá bom? Não precisa ter nada profético para acontecer, pode acontecer agora, tá bom? Maranata, hora vem Senhor Jesus, né? E esperamos estar prontos e preparados. Então, quando a Bíblia diz vigiai e orai, porque não sabeis o tempo, é justamente esse arrebatamento aqui, em que nós não sabemos o tempo e a hora, tá bom? Por quê? Porque depois vai ficar muito claro, quando o anticristo for se manifestar, vai reconstruir o templo, vai começar o sacrifício. Então, tudo isso vai acontecer de uma maneira muito clara e para isso não precisa vigiar, vai estar muito claro para todos, aos olhos de todos, o que vai estar acontecendo na terra, principalmente para os cristãos que conhecerem a palavra de Deus, principalmente o que está escrito acerca do tempo do fim, tá bom? Mas espero que você conheça tudo que vai acontecer no tempo do fim e esteja pronto, preparado para esse arrebatamento aqui, arrebatamento da igreja, arrebatamento nós chamamos vencedores. Então, quando a gente vai lá para Apocalipse, você vê que sempre no final da carta tem ao vencedor, dar-lhe-ei isso, farei isso, não é? E uma das recompensas para os vencedores é que eu farei vocês reinar com cetro de ferro às nações, tá bom? Então, os vencedores vão reinar com Cristo durante o milênio. Mas vamos chegar no milênio daqui a pouco, tá bom? Então, nós acreditamos que então, esse arrebatamento, que é arrebatamento secreto, tá? E existe o outro arrebatamento, que é as claras, todo olho verá. Mas esse arrebatamento, nós falamos na aula passada, que é condicional, realmente ter um coração para o Senhor, tá bom? Vamos para esse slide. Bom, aconteceu o arrebatamento dos crentes vencedores, então, não sei quantos dias, mas com certeza vai ser o tempo, pelo menos, da reconstrução do templo. Por quê? Porque ao anticristo foi dado que ele governe durante uma semana de anos, ou seja, 7 anos do governo mundial do anticristo. Mas o que vai dar o start a esse governo mundial do anticristo? É a reconstrução do templo e, mais precisamente, vai ser o início do sacrifício no templo. Hoje eles não fazem sacrifício, mas eles retornarão o sacrifício. E o retorno do sacrifício vai marcar, então, o período aí de 7 anos do governo mundial do anticristo. Sendo que a metade desses 7 anos, ou seja, 3 anos e meio, vai ter uma aparente paz, onde as pessoas vão dizer paz, segurança, até porque, veja, uma vez que some uma quantidade enorme de pessoas aqui na Terra, com certeza o governo mundial do anticristo e o povo dominado pela mente de Satanás vai então fazer alguma narrativa para dizer que talvez seres extraterrestres abduziram pessoas daqui dessa terra, ainda vão dizer que não foi apenas dos crentes, outros também, de outras religiões também sumiram, vão começar uma história para que as pessoas acreditem que nós estamos numa guerra contra invasores, ok? Isso tudo que você já viu em filmes por aí, com certeza é o que eles vão estar falando, ok? Mas nós cristãos sabemos que não é, né, irmãos? Por isso nós estamos ensinando e pregando a verdade. E eu espero que você não fique para a grande tribulação, que você vá
com o Senhor nessa primeira chamada, se eu posso assim dizer, né? Mas se você ficar, você sabe que daqui a pouco vão reconstruir o templo, vão começar o sacrifício. Quando acontecer dos 3 anos e meio que já tem o sacrifício, vai fazer parar o sacrifício. E então o anticristo vai entrar, profanar o templo. É uma coisa muito terrível para os judeus. Como um gentil pode entrar ali, não é sacerdote, não é um sumo sacerdote, e vai entrar no templo sagrado. Isso vai produzir algo muito difícil, um tempo de muita tribulação, que é chamado agora, então, de grande tribulação. Nesse período, você vai ver que ao levantar do anticristo, a marca da besta, vai ter o falso profeta que vai agir junto com o anticristo, tá bom? Nesse período também, de 3 anos e meio da grande tribulação, Deus vai levantar duas testemunhas que nós cremos que seja a Moisés e Elias, segundo as características desse texto. Nós vamos ter as sete trombetas, que são acontecimentos que vão acontecer aqui durante esses 3 anos e meio. No final dos 3 anos e meio, vai ter essas 7 taças, que vão ser coisas também terríveis que vão acontecer. E aí então vai ter o Armagedon, que é uma guerra que vai ter no final aqui da, da grande tribulação. É quando Jesus então está voltando para estabelecer o seu reino milenar. É quando vai haver essa guerra no chamado Vale do Tá fazendo Megiddo. pra gente pra ir separado? É, peraí, Tainá, repete. Me desculpa, eu não entendi. Foi uma pergunta? Desculpa, pastor. Você fez uma pergunta? Fiz mais sobre meu esposo, perdão. Não tem problema não, a gente não entendeu nada não. Por isso está perguntando. Perdão. Mas tá bom. Então, é nesse momento final aqui que vai ter, então, o Armagedon, que é uma guerra no final aqui. Tá bom? Deixa eu passar um pouco mais para frente para você entender melhor aí a sequência, né? Deixa eu ir mais para frente. Ah, bom, já falamos sobre isso. Então, acabou a grande tribulação, ou seja, o final da grande tribulação é a volta de Jesus, e que nós podemos então chamar desse segundo arrebatamento. Vai ser a volta de Jesus propriamente dita, vai ser o encontro com Jesus nos ares. Nós chamamos também a volta às claras, onde todo olho verá. E vamos falar aqui um pouco sobre esse segundo arrebatamento, tá bom? Apocalipse 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então, aqui é Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, mostra que todo olho verá. Mas lembra que nós lemos em Mateus, em Lucas, que, na verdade, ele vem como um ladrão. Então, como conciliar as duas coisas? Ele vem nas nuvens, e todo olho verá, ou ele está vindo como um ladrão, então nós vamos vigiar, porque ele pode vir a qualquer momento. É porque justamente porque nós acreditamos que há dois arrebatamentos acontecendo. O primeiro, que é antes da grande tribulação, dos 7 anos do governo do anticristo, e o outro, que vai acontecer no final da grande tribulação. Tá bom? Outro texto aqui, Marcos 13, versículo 26 e 27. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade dos céus. Uma colheita vai acontecer. Também essa colheita é dita lá em Apocalipse, no capítulo 14, tá bom? Chamado de ceifa. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, nesse caso é a última trombeta,
descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós lemos esse texto, né? Os mortos estarão em Cristo primeiro, ou seja, quem? Aqueles que estão no paraíso, vão ressuscitar primeiro, depois nós, os vivos, que ficarmos. Qual os que foram os que ficaram? Foram aqueles que não subiram, não foram arrebatados no primeiro arrebatamento. Porque o primeiro arrebatamento, eles vão estar de pé diante do Filho de Deus. E onde está o Filho de Deus? No trono. Então, esse primeiro arrebatamento vai ser levar da igreja vencedora ou da igreja que amadureceu, tá bom? Amadureceu, por isso foi colhida antes. É chamado também em Apocalipse capítulo 14 de primícias, tá bom? Então, esses vão encontrar com Jesus no trono. Depois eles vão esperar até que termine a grande tribulação. Então eles vêm com Jesus. Mas esses que ficaram vão se reunir junto com os que ressuscitaram e seremos arrebatados juntamente com eles, ou seja, com os que ressuscitaram, entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Tá bom? E assim estaremos para sempre com o Senhor. Tá bom? Apocalipse, nós já lemos esse. Então, a volta de Jesus, propriamente dita, acontecerá no final da grande tribulação, no final dos 7 anos do governo mundial do anticristo. Então, qual vai ser essa trombeta? Vai ser a última trombeta, né? 1 Coríntios 15, 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quando Tessalonicenses só fala que foi a trombeta foi ressoada, aqui fala que a última trombeta foi ressoada e fala das mesmas características da ressurreição. Isso é para mostrar que eles se completam, tá bom? Então, para isso, vai ter que acontecer a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta, que são acontecimentos mundiais que vão acontecer, e está lá em Apocalipse, no capítulo 8 em diante, tá bom? Capítulo Pastor, 5. pastor, por favor, é que eu estou correndo, anotando, e eu queria saber onde eu acesso essa aula gravada, para eu não precisar anotar com tanta correria. Onde? Você quer o quê? O PowerPoint? Eu quero saber, porque o senhor está gravando, é somente para o senhor, né? Não, eu estou gravando aqui. Mas depois eu coloco no YouTube. Eu coloquei no YouTube. Ah, tá bom. Obrigada. Depois você pode revisar, Amém. Obrigada. tá bom? Ok. Tá. Então, a volta de Jesus vai definir o fim da grande tribulação. Vimos que Jesus voltará e vai derrotar o anticristo, falso profeta, e as nações pelejarão contra ele no vale da guerra do Armagedon. Tá bom? E aqui, então, nós temos um, o quadro aqui novamente, para que você entenda, tá bom? Olha só. Nós vivemos tempo profético, há sinais que da volta de Jesus. As pessoas, elas estão morrendo, ok? As que morrem com Cristo vão para o paraíso. As que morrem sem Cristo vão para o inferno. Qualquer momento pode acontecer o arrebatamento, chamamos de arrebatamento dos crentes vencedores. É para aqueles que estão vigilantes, para aqueles que amadureceram, para aqueles que não estão com o coração sobrecarregado com as coisas dessa vida, com as coisas desse mundo, com as coisas do pecado. Tá bom? Bom, aconteceu o arrebatamento, então vai reconstruir o templo. Reconstruiu o templo e começou, então, o sacrifício. Começou os 7 anos do governo mundial do anticristo. 3 anos e meio de aparente paz. Com certeza, o anticristo restaurando a paz ali, pelo menos aparente, mas depois ele vai se mostrar o que realmente ele é e vai começar a grande tribulação. No final da grande tribulação, Jesus volta. Os mortos que estão aqui no paraíso, eles ressuscitam, encontram com os vivos que estiverem aqui, e então encontram com Jesus nos ares. Jesus está vindo, ok? E aí Jesus acaba de vir, e então
há aqui a guerra chamada de Armagedon, tá bom? Depois que isso acontece, antes que o reino milenar de Cristo aconteça, né, que são os 1000 anos, vão ter dois tribunais. Um é o tribunal de Cristo e o outro é o tribunal das nações. O tribunal de Cristo é para os crentes que estavam aqui no paraíso ou os crentes que passaram pela grande tribulação. Aí é uma pergunta que sempre fazem, pastor, então vai ter crentes na grande tribulação? Vai ter crentes na grande tribulação. E mesmo assim eles podem ser vencedores? Sim, podem ser vencedores e serão vencedores. Segundo a Bíblia, nós vemos isso lá em Apocalipse capítulo 20, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo ler esse texto para você. Apocalipse capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou, pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nesses sentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, e nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então veja só, se eles não adoraram a besta, é porque eles viveram no tempo em que a besta então estava por aqui. Se eles não adoraram a imagem da besta, é porque eles estavam aqui também. Eles não receberam a marca da besta. Então eles também estavam passando por aqui. E eles foram decapitados e mortos, mas eles estavam reinando com Cristo. Então tem sim como ser vencedor durante o tempo da grande tribulação. Tá bom? Alguma dúvida? Alguma questão? Vocês estão entendendo tudo? Está entendendo tudo, Leide? Amém, amém. Amém, pastor. Tá sim, muito bem Pastor, explicado. Obrigada. Quem está falando comigo agora? Maria. Maria, oi, Maria. Então seria essa como se fosse tipo uma chance final para aqueles que ficarem? Não é uma chance final para ser vencedor, não Sim. para ser salvo. Ser Entendi. salvo já foi decidido, já foi definido na cruz. Ali, foi salvo pela graça de Deus, né? Então, nós fomos salvos. Esse contexto de salvação tem que estar claro para nós. Nós fomos salvos pela graça, não por obras para que ninguém se glorie. Porém, para reinar com Cristo tem que ter obras. Mesmo assim, são obras humanas, capacidade humana de fazer. É a capacidade espiritual, é a sua dependência de Cristo, a capacidade de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer, não na sua própria força, não na sua própria habilidade, na sua capacidade, mas na capacidade que vem do Senhor, tá bom? Então isso tem que ficar muito claro. Isso aqui não é uma segunda, aqui no, os que ficaram, não é uma segunda chance para ser salvo, para estar no milênio ou para nova aqui novos céus, nova terra, que nós vamos ver aqui, tem mais um ponto que nós vamos colocar, tá bom? Tá claro aí? Sim, obrigado. Bom, mas para reinar com Cristo, você vai passar pelo tribunal de Cristo. Vamos falar um pouco sobre isso. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele
os 1000 anos. Então, vai haver um milênio, vai haver 1000 anos e um reino, de fato, poderoso e glorioso, que é o reino de Jesus nessa terra. Tá bom? João 3,18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, veja, o seu julgamento aqui não é para salvação, porque quem nele crê não é o quê? Não é julgado. Aqui não é o julgamento para saber se você vai ter recompensa ou não. Aqui é o julgamento. Aqui está dizendo que se você crê no Senhor, não tem mais julgamento sobre você nesse aspecto de salvação, porque você já foi alcançado pela graça de Deus e se tornou filho de Deus. Aleluia. 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou segundo o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, cada um vai receber de acordo com aquilo que ele fez. Ok? Se ele fez o bem, ou ele vai receber o bem por causa disso. Se ele fez o mal, então ele vai receber o mal por causa disso. No caso desse mal, vai se receber a disciplina, no caso de Deus. Onde vai ter choro, onde vai ter ranger de dente, aquele arrependimento que você fica pensando, por que que eu não fiz enquanto era tempo? Por que que eu não agi da maneira como Deus tinha para mim? Esse, com certeza, vai ser o arrependimento que vai ter naquele tempo. Tá bom? Romanos 14:10. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Então, não despreze o teu irmão, não julgue o teu irmão, não se coloque numa posição superior que o seu irmão. Pelo contrário, considere o seu irmão superior a você mesmo. Entende? Nem despreze, porque todos nós vamos comparecer diante do Senhor. E a Bíblia diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não é verdade? Então, se você quer misericórdia de Deus, quando for o seu tempo de ser julgado e passar aqui no tribunal de Cristo, é bom que você também seja alguém que é misericordioso com o seu próximo. Tá bom? Até para que você alcance misericórdia de Deus, que você vai precisar. Eu e você vamos precisar mesmo da misericórdia de Deus Amém. até Glória a quando nós Deus. formos ser julgados. Amém, Leide? Isso é verdade. Então, que a Glória a gente Deus. não Sim, viva a julgar e a desprezar as pessoas. Seja sempre alguém que ama. Aleluia. Glória a Jesus. Próximo. 1 Coríntios 3:14-15. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Aqui nesse capítulo, Paulo está dizendo: olha, eu lancei o fundamento é Cristo. O fundamento é Cristo. Então, uma vez que o fundamento é Cristo, agora como vocês vão construir o fundamento? Como vocês vão construir? Entende? É com madeira, palha e feno, ou é com ouro, prata e pedras preciosas? Então, se o que nós estamos fazendo é fruto da força humana, eu quero dizer para você, é madeira, palha e feno. Quando Jesus voltar, mesmo que aparentemente pareça algo grande, mas vai se queimar, não vai permanecer. Entende? É muito importante que você entenda isso, que a obra de Deus, ela não pode ser feita na nossa força, na nossa capacidade. Nós temos que fazer na capacidade que vem dos céus.
é a capacidade que vem do Senhor, é aquela obra que é feita na dependência do Senhor, porque eu acredito que o ouro, a prata e as pedras preciosas apontam para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. É o trabalhar de Deus em nós e através de nós. É isso que eu e você, nós precisamos entender. Entende? Eu e você, nós precisamos edificar uma obra que vai permanecer. Eu fico pensando, imaginando que talvez lá no céu vai ter um portal de fogo e você está trazendo as suas obras com você. Talvez há um caminhão carregado de obras, mas que é madeira. Quando esse caminhão passar pelo fogo, ele vai se queimar, porque é madeira. Mas talvez você vai estar carregando uma sacolinha, um saco com pedras preciosas, e que quando passar por esse portal, vai permanecer o ouro, a prata e a pedra preciosa. Isso é a obra que nós fazemos na dependência do Senhor. Não estamos dizendo que para ser salvo é por obras. Não, jamais. A salvação nunca será por obras, porque a Bíblia já disse: não é por obras para que ninguém se glorie. Portanto, as obras que nós fazemos na dependência do Senhor são obras que vão também trazer recompensa para você. E a recompensa vai ser no milênio. Então é importante que você ouça isso, porque não é só uma questão de liderar uma célula, é questão de liderar na dependência do Senhor. Não é uma questão de participar do ministério de louvor, mas é depender do Senhor para cantar, para tocar, para estar ali ministrando. Não é uma questão de dar aula aqui, mas é uma aula na dependência do Senhor, é pedir para que o Senhor fale, para que o Senhor faça, para que o Senhor possa tomar o controle. Entende? Eu posso dar aula na minha força, mas eu posso dar aula na força do Senhor, na força do Espírito Santo, na força da alma. No máximo que pode tocar é sua alma, mas na força do Espírito, seu Espírito vai ser tocado. Você vai ser alimentado espiritualmente. Coisas extraordinárias vão acontecer. Isso é glorioso, isso é poderoso. Então, o tipo de obra que nós fazemos vai contar naquele dia. Por isso que nós fazemos hoje tem muito valor. Então, quando você abre mão, por exemplo, da vida em comunidade, servir ao outro, você abre mão de estar na vida da igreja, você está perdendo a oportunidade de edificar, de realmente edificar a obra de Deus, que o fundamento já foi lançado, que é Cristo, de fazer algo que é ouro, prata e pedras preciosas, porque é isso que vai contar naquele dia. São as suas obras que vão determinar se você vai reinar ou não com Cristo. E eu espero que as suas obras, não é qualquer tipo de obra, mas as suas obras possam ser totalmente na dependência do Senhor Jesus. Amém? Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Alguma? Pastor, me perdoa, mas eu tenho uma dúvida. No caso, eu fiquei em dúvida do que o senhor falou agora, que é as obras que vão contar naquele dia. E, mas não seria, nós somos salvos pelas obras ou pela fé? Seria a mesma coisa? Eu estou confundindo, me perdoa. Nós somos salvos pela fé, Ok, tá bom? sim, Mas nós reinamos pelas obras. ok, ok. Vou te dar um exemplo. Uhum. Lembra o ladrão lá na cruz? Sei, sei. Um deles falou assim: Senhor, lembra-te de mim Uhum. quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus? Tá bom, você vai reinar. Você vai estar no meu reino. Foi isso? Hã? Ah, sei. Não. Ele Não, falou, ele falou, hoje hoje mesmo mesmo, estarás comigo no no paraíso. paraíso. Vai estar Uhum. no paraíso. Entende? Então veja, Jesus está dizendo o seguinte: não vai dar tempo de você ter obras para reinar, não. Mas para ser salvo, tá resolvido. O que aquele ladrão fez de obra para ser salvo?
Nada. Nada. Deu tempo nem de batizar, É. para você ver. Uau. Então, a salvação é por obras, mas é que ele nem teve obras, nem deu tempo, entende? Sei. É por isso. É por É isso. Mas verdade. as pessoas pensam, e às vezes alguns pregam que você tem que ter obras. Se você não tiver obras, você não vai ser, você não vai ser salvo. Não, eu não falo isso, porque não está Aham, escrito. sei. Eu falo é que, e o que está escrito é que nós somos salvos pela graça, mas nós Sei. reinamos por obras. Mas também não é Ok. qualquer tipo de obras. São as obras que nós fazemos, segundo a vontade de Deus, na força de Deus. Amém. Amém? Ok. Obrigada, pastor. Ok. Alguém mais? Tem Pastor, alguma tem como pergunta? compartilhar a tela linha do tempo lá no grupo só para ir acompanhando a linha do tempo com os versículos? Porque eu acho que faz um sentido quando você está dando versículo com a linha do tempo, mas aí eu esqueço qual é a parte da linha do tempo que tá. Ah, porque às vezes você quer voltar para ficar vendo. Eu É não sei, é para. porque eu só não posso fazer isso agora por causa que eu estou no computador. Ah, não, então tá bom. E aí eu não vou mandar lá pro WhatsApp. Tá. A É, próxima vez que aparecer aqui, eu tiro uma foto. Se puder até voltar, eu tiro uma foto aqui, só para eu ir acompanhando. sim, mas deixa eu ler primeiro aqui, ó. Vocês estão vendo a tela da Bíblia aqui, certo? Tá aparecendo para vocês a Bíblia? Ok. Então vamos ler esse texto aqui. É, Efésios 2:4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecado, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Pela graça, o quê? É por obras que falou aqui? Não. Está escrito aqui: pela graça sois salvos. É isso, é por Cristo. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Nos séculos vindouros, a criação de Deus vai olhar para nós e falar: nossa, mas Deus foi muito bom de salvar o Marcos, salvar o Natan, salvar o Fábio, a Leide, a Maria, né, a Tainá. Então, foi muita graça. Deus foi muito bom. Então, e aí, olha só, versículo 8. Porque pela graça, não por obras, sois salvos, mediante a fé. E isto, olha só, e isso, esse isto aqui se refere a quê? Alguém que está interpretando aqui esse versículo pode me dizer? Esse isso se refere a quê? Esse isto. Quem vai falar aqui? Porque A pela graça sois. graça, a graça, no caso, não vem de nós? Olha só, vou lá, vou bem devagar. Porque pela graça sois salvos, mediante, por meio da fé. E isso, ou seja, a fé não vem de vós, é dom de Deus, é um presente. Então, até a fé para te salvar foi um presente de Deus, foi um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém chegue lá diante de Deus, chegue no céu e pergunte para ele como você chegou aqui, ele diga: eu cheguei aqui porque eu fiz boas obras, porque eu fui uma pessoa muito honesta, porque eu ia no culto todo domingo, porque eu era dizimista fiel. Agora, é importante você seja honesto, sim ou não? É importante ou não? É muito importante. Muito importante, É pastor. importante que você vá ao culto e esteja na casa, esteja
na comunhão dos irmãos? Sim, muito importante. Importante você dizer, importante. Isso mostra que você tem um coração para servir a vida da igreja e querer a expansão do reino de Deus. Ótimo. Mas não é isso que te garante. Entende? O que te deu a salvação é somente a fé no que Cristo fez. Pela graça. Todo mundo acredita, na verdade, que é pela graça, que a salvação é pela graça. O problema é que as pessoas acreditam que perde. Mas é porque eles não têm um entendimento a respeito do reinar com Cristo. As pessoas não perdem salvação, mas perdem o reino. Perde a oportunidade de estar reinando com Cristo durante o milênio. Entende? Pastor, Sim. só para acrescentar isso que você acabou de falar, eu acho que é porque, por exemplo, eu vim de uma criação de pais assembleanos e fui criada a minha vida inteira na igreja, assim, então eu fui criada com uma liturgia de que a gente fazia algo e aí, dependendo do que a gente fizesse, a gente poderia perder nossa salvação, sabe? Tipo, um dia você tá no céu, um dia tá no inferno. Então, até hoje, na verdade, é por isso que eu tô buscando o curso de maturidade, é difícil pra mim aceitar muitas coisas ainda da graça, sabe? Sim, entendo perfeitamente. Mas está escrito, Maria. Se você for honesta, está vendo que foi pela graça, né? E é muito, muito estranho. Imagina um Deus que teve que vir na Terra para morrer por nós, porque nós éramos incapazes de chegar ao céu, agora dizer, agora eu te salvei, agora você acaba de chegar. Que Deus é esse? Você entende? É, Sim, sim. olha a descida do próprio Deus fazendo gente, né, assumindo a forma de servo, morreu na cruz, para depois dizer assim, ó, já fiz minha parte, agora você faz a sua. Acaba de chegar. Não tem nada a ver se você não conseguir, não. Você fica firme aí. Meu Deus! O homem já tinha mostrado, provado que era incapaz de ser salvo por si mesmo. Tanto é que Jesus veio. Então a obra de Jesus foi completa. Então é pela graça de Deus. E eu entendo a sua dificuldade, porque você recebeu uma doutrina, um conhecimento assim. Entende? Não te condeno por causa disso, não é? Mas é importante que você se abra e diga, Senhor, abre os meus olhos, deixa eu ver, deixa eu conhecer a tua graça, deixa eu conhecer o Senhor, deixa eu ter a revelação da palavra do Senhor. E aí que você está vendo, esses textos só vêm para mostrar isso. É claro que ele vai pegar outros textos para você e tentar te convencer de que salvação se perde, pegando um texto ou outro, né? Ou aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem disse que aquele versículo está falando de salvação, da morte eterna, né? Ali é um outro contexto, um contexto também do tempo do fim. Então, existem algumas coisas que, se você pegar um texto fora de contexto, vai gerar um problema, vai ser um erro doutrinário. Por isso é que eu acredito muito nessa visão que a gente acredita dos vencedores, por conta disso, porque um aspecto da obra é que eu fui salvo pela graça, né? Mas por obras, eu posso vir a reinar com Cristo. Amém? Bom, glória a Deus. Ah, Tainá, se você quiser tirar foto, eu vou mostrar para você aqui. Agora você tira a foto. Foi, obrigada. Vamos lá agora. Esse Tribunal das Nações. Deixa eu ler uma pergunta aqui que alguém me fez. Deixa eu pegar aqui o meu celular. A pergunta é. Pastor, desculpa, rapidinho. Só porque ela abrir aqui agora. O Tribunal de Cristo e o Tribunal das Nações, ele acontece no reino milenar de Cristo. É isso? É no início do reino milenar. É para definir, é para e é por isso que eu estou falando isso.
O tribunal de Cristo é para definir a questão de quem vai reinar com Cristo, ok? Ele vai reinar sobre cidades, essas coisas, né? Vão ser aqueles que vão cooperar com Deus aqui no milênio. Essa vai ser uma grande recompensa para os vencedores, tá bom? Então, esse é o primeiro tribunal. Obrigada. Isso vai acontecer com os crentes. Os ímpios ainda estão no inferno, aguardando o último julgamento, que está lá no final do milênio. Nós vamos ainda falar hoje, tá bom? Mas nós vamos reinar sobre quem? Então a pergunta é essa, né? A... Bom, aí a pergunta que me fizeram é, pastor, o que é crente vencedor no milênio? Eu já falei. Outra pergunta, depois do milênio ainda vai ter a guerra? Nós vamos falar. Depois vai ter uma guerra chamada Guerra de Gog e Magog. Mas no milênio todo mundo já morreu fisicamente e está no espiritual? Não. Ainda vai ter gente de carne e osso aqui e nós vamos reinar sobre essas pessoas. Pastor do céu, mas já não passou a grande tribulação, Jesus não já voltou, os crentes já foram julgados. Então, eu vou te dizer, haverá um grupo de pessoas que ainda vai passar e vai estar no milênio. E nós, os cristãos, os vencedores, vamos reinar sobre essas nações, sobre esses povos. E é por isso que nós chegamos aqui no Tribunal das Nações, tá bom? Olha, eu vou ler esse texto bem calmamente, tá bom? E é um texto que eu sei que as pessoas usam, alguns pastores usam, para falar coisas que não está em linha com toda a palavra de Deus, e eu quero ler com você, tá bom? Mateus 24, versículo 31, deixa eu ler esse texto aqui primeiro. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono, na verdade é Mateus 25, no trono de sua glória. E todas as nações serão reunidas na sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Ok? Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui não está dizendo que eles vão reinar com Cristo, mas eles vão entrar nesse reino milenário, eles vão ser aqueles que vão ser governados. E aqui está falando que está separando entre cabritos e ovelhas. Na verdade, aqui não está dizendo que crentes e ímpios. Aqui, na verdade, está falando de ímpios. E dentro dos ímpios, daqueles que não creram em Jesus, ainda vai ter separação para aqueles que vão continuar no milênio, para aqueles que vão já para o inferno, tá bom? O lago de fogo e enxofre. Olha só, vamos continuar lendo. Versículo 35. Porque tive fome e me deste de comer. Isso falando para aqueles que foram salvos, né? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso
e fosse ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando que te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Veja, se esse texto está falando de salvação, então salvação é pela obra. Então, se você não foi visitar um preso ainda, então você vai ser salvo. Você precisa visitar preso, você precisa dar fome para quem está com fome, né? Não tem o que comer. Você precisa dar água para aquele que está com sede, não tem o que beber. Você tem que hospedar pessoas na sua casa, né? Você tem que arrumar roupa para aquele que não tem. Você tem que ir no hospital visitar quem está doente, tá bom? Para que você seja salvo. Se isso fosse o verdadeiro caminho para ser salvo, para a humanidade ser salva, Jesus não precisava ter vindo. Mas do que está falando isso aqui, pastor? Aqui está falando das nações que tiverem passando pela grande tribulação. Por quê? Porque quando a Bíblia diz que vocês primeiro eles não sabiam o que estavam fazendo para Jesus. Isso já é um ponto. Porque não eram cristãos, não sabiam o que estavam fazendo. Eles estavam ajudando os pequeninos irmãos de Jesus. Quem são os pequeninos irmãos de Jesus? Na Bíblia, dois grupos são considerados irmãos de Jesus: os judeus e os crentes. São irmãos de Jesus. Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Então, olha o contexto. Tive fome, tive sede, fui forasteiro, ou seja, tive que fugir, fui preso, fiquei doente. Vai ser no tempo da grande tribulação em que os crentes vão sofrer por não poder ter o que comprar, não ter o que vestir. Então, por causa disso, por causa desse tempo de grande perseguição, Deus vai separar os que vão continuar ali no reino, para serem governados por Cristo, daqueles que vão para o inferno, para o lago de fogo eterno. Tá bom? Olha o versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão esses para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. Bom, texto poderoso. Então, mais uma vez, esse julgamento das nações é para definir quais nações vão continuar aqui. E me fizeram uma pergunta: pastor, vai ter salvação no milênio? Vai. Por quê? Porque essas pessoas que continuarem, elas vão continuar tendo filhos. Vai continuar tendo a existência aqui de casamentos para esse grupo aqui. Não mais para os crentes que agora já estão com o corpo glorificado, mas para esse grupo assim, aqui vai ter. OK? E a Bíblia diz que quem morrer aos 100 anos vai morrer novo. Na verdade, a Bíblia diz que no reino milenar também eles vão ter idade de árvore. Então, vai viver muito tempo. Porque nesse período do milênio, o diabo vai estar preso durante 1000 anos. Foi o que nós lemos. Tá bom? Lá em Apocalipse capítulo 20.
Então, mas vai haver, então, ainda relacionamentos, casamentos, filhos vão estar nascendo, tá bom? Ainda no milênio, tá bom? Apocalipse 2:26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então, o vencedor vai ter autoridade sobre essas nações. Essas nações que, claro, não aceitaram a marca da besta, isso é muito importante, não aceitaram a marca da besta, e esses que ajudaram os cristãos no meio da perseguição. Tá bom? Tá claro até aí? Alguma pergunta? É importante que você, se tem alguma dúvida, você pergunte, tá bom? Tá bom? Tá claro aí? Sim, pastor. Então tá bom. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. E aí, então, essas pessoas que nascerem no milênio, eles vão ter ainda a oportunidade de se converterem, de crerem em Jesus como Rei e então terem a sua vida eterna com o Senhor. Tá bom? Bom, e aí aqui no final do reino milenar, então vai ter essa guerra de Gog e Magog. Deixa eu ver se esse texto está aqui. Isso, está aqui, ó. Não, não é esse texto, não. Eu vou ler um outro. Antes do trono branco. Deixa eu ler. Apocalipse, capítulo 20. Olha só, vou ler novamente o início, só para você entender. É, Olha só. Apocalipse 19, quando Jesus vem e ali tem a guerra do Armagedon, olha o que acontece. Mas a besta foi aprisionada e com ela é o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela reduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos para dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Ok? Então isso aqui é a prisão do anticristo e do falso profeta, ainda no capítulo 19. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves fartaram das suas carnes. Aqueles que entraram para guerrear contra Deus mesmo no final da grande tribulação. Aí entra o capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou, pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Tá bom? Ah, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos, ou seja, aqueles que não aceitaram Jesus, eles ainda vão aguardar 1000 anos até eles então serem julgados. Tá bom? Essa é a primeira ressurreição. Então, bem-aventurado santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, são os crentes, cristãos. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Magog é uma região, Gog é um rei, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Uau! Simples assim. Simples assim. Porque eles foram contra Deus. O fogo veio e consumiu a eles. Tá bom? Aqui é o que a palavra então nos diz. E aí, então, nós chegamos num outro ponto aqui, que é, na verdade, o tribunal do trono branco, tá bom?
Ah, bom, vamos lá. Versículo 11. Vi um grande trono branco. Deixa eu ler aqui já no PowerPoint, então. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Aleluia. Glória a Deus. Então, aqui nós temos então o resumo, né? Aqui da linha do tempo. Nós vamos falar ainda sobre os novos céus e nova terra. Então, o que vai acontecer? Acontece o reino milenar, 1000 anos, para recompensar os crentes vencedores e disciplinar os crentes derrotados. Então, aqui no início, Satanás é preso. No final, ele é solto. Existe a guerra de Gog e Magog. Haverá o tribunal do trono branco. E essas pessoas que estão no inferno aqui vão participar desse tribunal do trono branco. Depois, eles vão ser lançados para dentro do lago de fogo. Tá bom? E aí, então, a partir daí, então, é que vem novos céus e nova terra e a Nova Jerusalém. E isso vai acontecer pela eternidade. Apocalipse 21, versículo 1 em diante. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, se quer conhecer o mar, vai agora. Os que moram aqui perto. É... vai deixar de existir, está escrito. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Aleluia. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor dará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Deixa eu voltar aqui. Bom, alguma dúvida com relação a essa linha do tempo? Tem algo que alguém gostaria de perguntar? É agora, hein? Na parte do versículo do Tribunal do Trono Branco, estava mencionando alguma coisa do tipo que vai ser julgado pelas obras. Aí, neste momento não vai ser válida apenas a fé, mas É, para... não, no Tribunal do Trono Branco, ali já não é mais para crente, viu? Assim, em linhas gerais é para ímpio. Eu acredito que alguns que estiverem passando pela grande tribulação ou pelo milênio e morrerem, eles ainda vão poder ser julgados nesse Tribunal do Trono Branco. Por isso que a Bíblia diz que o que está escrito, né? O que não está escrito no livro da vida não vai poder é, é, permanecer com Deus, né? Vai para o inferno. Mas qual que é a sua questão mesmo? Eu não sei se eu respondi aqui. É que tinha um versículo estava referenciando, eu não consegui anotar na hora.
Eu estava acompanhando a leitura e passou na hora que estava lá É tudo na tribunal. sequência. Aí no versículo fala aí que agora será julgado pelas obras. E aí a minha dúvida era se na segunda parte deixaria de valer apenas a fé, e aí as obras elas serviriam para salvação, não apenas para Assim, reinar. das nações, Mateus 25, vai ser Não, por obras. não, é de Apocalipse. Ah, não, não sei agora. Acho que era de Não, Apocalipse, do tribunal do Trono Branco. do Trono Branco? Se puder Sim, voltar sim, ao no caso, versículo, as obras, ali as obras. Vamos voltar ali no texto. que a gente fala, é um versículo longo. Deixa eu ver se eu acho aqui o princípio, aqui o texto. Acho que é esse aí. É, Ali, ó, e foram isso, julgados nesse caso, segundo pelas as suas suas obras, obras. isso, suas obras, isso, já não é pela fé, mas sim pelas suas obras, justamente por isso, né? Por quê? Porque eles não creram em Cristo. E mesmo para o inferno vai ter, de fato, essa questão de níveis ali de sofrimento, né? De coisas que vão acontecer ali na morte eterna. Tem uns que vão sofrer eternamente mais do que outros, com certeza. É o que nós acreditamos. Mais Pastor, alguém? desculpa. Pergunte, gente. Esses últimos minutos, muito importante que eu responda a sua dúvida quanto ao tempo do fim. Então, pastor, aí eu não sei, né, se acho que está em Apocalipse, né? Eu não sei se vai ser no milênio ou na grande tribulação, eu creio, né? Que eles vão procurar a morte, né? E não, mas não, a morte fugirá deles. Isso tá na Isso Bíblia? Tá, né? está na Bíblia. Então será na grande tribulação, sim? Isso vai ser na grande tribulação, no tempo da grande tribulação. Mais especificamente, vai ser na quinta trombeta. Vão ser atormentados por 5 meses. E vão procurar a morte e não vão achar. É isso que vai acontecer. Você, Jesus. mas não creia que são para os crentes. Mesmo que os crentes estejam nessa terra, não vão ser eles que vão ser atormentados, são seus ímpios. Uhum. Ok, Entendeu? ok. Mas vai acontecer. Ok, obrigada, pastor. De nada. Mais alguém? Uma dúvida quanto ao tempo do fim? Ninguém quer perguntar, ou todo mundo já sabe? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é o seguinte: eu escrevi um livro chamado Apocalipse para Todos. Eu mostrei na última aula. Acho que talvez a maioria aqui já adquiriu, já tem. Leia. Com certeza você vai aprender muito sobre o tempo do fim. Hoje, na verdade, nessas duas aulas, nós apenas falamos da linha do tempo, não entramos em detalhes no assunto, né? Particularmente, eu começo amanhã o seminário aqui falando de Apocalipse, então aqui nós vamos ter muito tempo para falar, então nós vamos entrar realmente mais profundo aí naquilo que nós já falamos aqui de uma forma, eu posso dizer como se você tivesse em cima do avião e tivesse visto de uma forma panorâmica alguma coisa, entende? Então você ainda não está bem perto ainda do, das coisas com mais detalhes, mas pelo menos você já teve uma visão panorâmica, né, de algo, né? Então isso já foi muito importante para você entender, começar a entender as coisas do tempo do fim, tá bom? Eu também, o que eu fiz foi
foi gravar todas esses capítulos que eu escrevi, né? E que eu espero já colocar também disponível para vocês no YouTube, para vocês assistirem também e serem abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Alguma questão a mais? Alguma coisa que você gostaria de perguntar? É agora. Glória a Jesus. Amém, irmãos. Vamos orar então. Gratidão, Vamos. pastor. Gratidão. Amém, Renata. Glória a Deus. Que bênção. Espero ter abençoado vocês. Pai, obrigado por esse dia, obrigado por essa aula. Obrigado porque o Senhor tem nos dado revelação do pleno conhecimento da tua verdade. Dá-nos a graça de termos nosso coração aquecido. Ao ouvirmos essas verdades, nosso coração se aqueça pela volta do Senhor. E possamos ter um desejo realmente de viver e sermos vencedores, como o Senhor quer que nós sejamos. E o nome do Senhor seja glorificado. E o nome do Senhor seja exaltado. Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, e que cada dia mais nosso coração se aqueça pelas verdades da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Amém. Deus. Amém. Nós amo vocês são uma grande bênção, tá bom? E Amém, vamos pastor. Obrigada. conhecendo mais e mais o Senhor a cada dia. Próxima aula, o pastor Márcio vai estar com vocês ministrando, vai ser uma grande bênção. E depois dele temos mais 2 matérias apenas. E assim que eu confirmar os professores, ver se está tudo certo, eu já passo para vocês aqui também, tá bom? Um grande abraço a Tá certo todos. também. Obrigada, pastor. Vocês Amém, pastor. são Muito bem. obrigado. Muito Um abraço. obrigado, pastor. Deus Amém. abençoe muito aí. Amém. Vocês também. Amém.